Olá, eu sou o Carlos da VR e hoje vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre a CLT e as leis trabalhistas. A relação entre leis trabalhistas e gestão de pessoas é mais do que essencial para garantir compliance e promover um ambiente justo e seguro dentro das empresas. Fique nesse vídeo e entenda o significado da sigla, quando e por que ela foi criada, direitos envolvidos, o que mudou após a reforma trabalhista e todas as informações mais relevantes que você precisa saber sobre o tema. CLT é uma sigla que significa Consolidação das Leis do Trabalho e, como o nome diz, é a consolidação, ou seja, é a união das leis trabalhistas criadas para regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho. Ela garante aos trabalhadores uma série de direitos, como jornada diária máxima de 8 horas, descanso semanal remunerado, férias, pagamento de hora extra, atuação em ambiente salubre, aviso prévio, licença maternidade e paternidade, 13º salário e seguro-desemprego. Para entender a história da CLT, precisamos voltar ao final da década de 1930, durante o Estado Novo. Naquele período, o Brasil iniciava sua trajetória rumo à industrialização e já havia necessidade de criar uma legislação trabalhista que atendesse aos trabalhadores e os protegesse contra a exploração. A consolidação das leis do trabalho foi apresentada na forma de Decreto-Lei número 5.452 e sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, sendo que na sua criação oficial se deu em 1943. Naquele momento, a CLT reuniu um compilado de toda a legislação trabalhista já existente no Brasil. Essa reunião de todas as leis de um só documento fortaleceu a defesa dos direitos dos trabalhadores e tornou mais simples o acesso às regras sempre que necessário. Essa, com certeza, foi a conquista mais importante dos trabalhadores brasileiros. Vamos agora explorar os grandes conceitos da CLT. Empregador. De acordo com a definição do artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se empregadora a empresa individual ou coletiva e um conceito atual podemos conceituar como sendo pessoa física ou jurídica, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Empregado. O artigo 3º da CLT considera empregada toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sobre a dependência deste e mediante a salário. De acordo com a definição acima, para uma pessoa ser empregada, seja ela de pessoa física ou jurídica, são necessários 5 requisitos essenciais para sua devida caracterização: pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Serviço efetivo. O artigo 4º da CLT traz a definição de serviço efetivo sendo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo a disposição especial expressamente consignada. Carteira de trabalho. É o documento que registra a vida profissional de um trabalhador. Hoje, no Brasil, adotamos a carteira de trabalho digital, que trouxe maior agilidade e praticidade para empregadores e trabalhadores. Salário mínimo. É o valor mais baixo do salário que os trabalhadores podem receber pelos seus serviços prestados. No Brasil, o salário mínimo é reajustado anualmente em janeiro. O inciso 4º do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que o valor do salário mínimo fosse salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário e higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservam o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Jornada de trabalho. É o período diário o qual o trabalhador está à disposição do empregador. No Brasil, a jornada padrão é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas por que o RH deve estar em conformidade com as leis trabalhistas? Além de garantir o cumprimento de regras e normas obrigatórias, estar em conformidade com as leis trabalhistas também contribui para assegurar a continuidade organizacional e o bem-estar dos colaboradores. Fique atento a esses 3 pontos. Evite litígios legais. O descumprimento ou não adequação às leis trabalhistas pode resultar em reclamações trabalhistas por parte dos funcionários ou fiscalizações pelos órgãos competentes, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho. Como resultado, sua empresa pode precisar arcar com multas, outras penalidades financeiras e processos judiciais. Promova um ambiente de trabalho saudável. Funcionários que se sentem respeitados e protegidos pela legislação tendem a ser mais engajados e satisfeitos com os seus empregos. Preserve a reputação da empresa. Além da questão financeira, o descumprimento também pode afetar a imagem e a reputação da empresa perante seus funcionários, clientes, fornecedores e a sociedade em geral. Agora,
eu vou te trazer os principais direitos assegurados pela CLT. Jornada de trabalho máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais, podendo variar de acordo com a categoria profissional e acordos sindicais. Horas extras com remuneração adicional, 30 dias de férias remuneradas, 13º salário, FGTS, seguro-desemprego, licença maternidade e paternidade, intervalos para descanso e aviso prévio. E o que mudou com a reforma trabalhista? A reforma trabalhista entrou em vigor em novembro de 2017, trazendo uma série de mudanças. Vamos falar sobre as principais. Demissão por acordo trabalhista. Antes da reforma, pedir demissão poderia não ser vantajoso para o trabalhador, já que, em muitos casos, ele não poderia sacar o fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, e nem mesmo receberia multa correspondente. A reforma regulamentou a demissão por comum acordo, trazendo mais vantagens para o trabalhador e o empregador. Nessa modalidade, é feito um acordo entre as duas partes para oficializar a demissão. O empregador é obrigado a pagar apenas 20% da multa do FGTS e o trabalhador pode sacar até 80% do saldo do seu FGTS. Fracionamento de férias. Antes de 2017, os 30 dias de férias a que o trabalhador tinha direito após completar 1 ano de empresa só podiam ser divididos em 2 períodos. Após a reforma, o período de 30 dias de férias passou a poder ser dividido em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os outros 2 não sejam menores que 5 dias corridos. Contribuição sindical. A contribuição sindical, equivalente a 1 dia do salário do trabalhador, direcionado ao sindicato da sua categoria. Antes da reforma, era obrigatória, mas na nova regra, essa contribuição sindical passa a ser opcional, ou seja, o trabalhador pode optar por ter ou não ter esse desconto em seu holerite. Banco de horas. Até 2017, o banco de horas só podia ser implementado com a participação do sindicato e precisava constar na convenção coletiva da categoria de trabalho. Agora, o banco de horas passou a poder ser feito de forma individual, sendo negociado diretamente entre o empregado e o empregador, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Danos morais. Antes da reforma, o valor era atribuído de acordo com o convencimento do juiz, tendo por base legal o Código Civil. Com a reforma, o valor indenizatório é atribuído nos termos dos artigos 223A a 223G da CLT. Eles estabelecem o teto de até 3 vezes o valor do último salário para casos leves e o teto de até 50 vezes o valor do último salário para casos gravíssimos, devidos ao trabalhador e ao empregador. Controle de ponto é um sistema que registra os horários de entrada, saída e intervalo dos trabalhadores, contabilizando sua jornada de trabalho. Ele é obrigatório para empresas com mais de 20 trabalhadores. O controle de ponto é essencial para o cálculo correto das horas extras, ou do banco de horas. No caso das horas extras, a CLT estipula que as horas trabalhadas, além da jornada normal, que são de 8 horas diárias e 44 semanais, devem ser pagas com um adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal. Além de ser obrigatório, o controle de ponto beneficia tanto empregados quanto empregadores, proporcionando transparência nas relações de trabalho e segurança jurídicas em eventuais disputas trabalhistas. Com a digitalização e o avanço das tecnologias, muitas empresas estão adotando sistemas mais modernos e flexíveis para o controle de jornada, incluindo aplicativos móveis e sistemas integrados de gestão de pessoa, desde que respeitem a legislação vigente. Esperamos que nosso conteúdo tenha te ajudado a entender melhor as leis trabalhistas no país e inspirar você a manter um ambiente de trabalho seguro, produtivo e sempre de acordo com a legislação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para não perder novos conteúdos. Tchau e até a próxima!